Bom dia. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Uma historinha de Trancoso. Diz a história que Camões ele foi convidado para advogar uma causa de um moço que passou num restaurante e pediu um ovo fritado para ele comer. E o dono do restaurante fritou aquele ovo e ele comeu. E quando ele terminou de comer aquele ovo, ele não tinha dinheiro para pagar aquele ovo. Ele disse: eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou viajar. Quando eu voltar, eu pagarei em dobro. E ele viajou e passou anos e anos, uma média de 20 anos. Ele volta e ele passa naquele mesmo restaurante onde ele comeu aquele ovo. E ele disse: há 20 anos eu passei aqui nesse restaurante e eu comi um ovo. E eu quero pagar. E pediu a conta. Aí o cara do restaurante disse: olha, o ovo que você comeu, se eu tivesse pegado ele, tivesse deitado, tinha nascido uma pintinha. Aquela pinta ela tinha crescido e ela ia produzir mais produção, mais pinto. E eles iam se formando, ia produzir vários frangos, galinha. E ele fez uma conta de 20 anos de produção. 20 anos de produção. Então daria muito dinheiro, porque aquele ovo já tinha produzido muitas galinhas, muitos frangos. Aí ele disse: eu não tenho condições de pagar. Então vamos para a justiça. Aquele cara rico botou aquele moço pobre na justiça. Escuta aí. E a audiência era 8 horas da manhã. Aquele moço pobre tinha que ir 8 horas da manhã para aquela audiência. E ele tinha que levar um advogado. E o advogado dele era Camões. E ele falou com Camões para ir para essa audiência. E ele contou a história para ele. E quando foi no dia da audiência, estava todo mundo presente, ao juiz, o pobre e o rico, aquele cabra dono do restaurante. E deu 8 horas, Camões não apareceu. Deu 8h30, Camões não apareceu. Deu 8h40, Camões não apareceu. Deu 8h50, Camões não apareceu. E o juiz disse: nós vamos encerrar a audiência. E você vai ter que pagar a conta, porque seu advogado não apareceu. Quando dá 8h45, Camões chega. E o juiz disse para Camões: a audiência era para 8 horas, já vai dar 9 horas. E você não apareceu. Ele disse: não, doutor. É porque aonde eu moro, deu uma chuva muito grande.
a chuva a noite inteira. E eu fui botar milho no fogo, cozinhar milho para plantar. Aí o juiz olhou para ele e disse: rapaz, quem que já se viu milho cozinhado nascer? Ele disse: a mesma coisa, doutor. Quem que já viu um ovo fritado ele produzir? Aí o juiz se tocou-se. Aí encerrou a audiência. O pobre ganhou a causa, porque um ovo fritado ele não vai produzir. Como é que ele ia produzir milhões e milhões de galinhas se era um ovo fritado? Então ele teve que pagar só o ovo, você tá entendendo? Você tá entendendo o mistério? Você entendeu o mistério aí? Você vê, o cara levou o cara para a justiça por causa do ovo, que ele se deitasse aquele ovo, ele tinha produzido não sei o quê, uma franga, da franga tinha tal, e já 20 anos de produção, já daria milhões de galinhas, você entendeu? Mas o ovo fritado, era um ovo fritado. Mas aí, Camujo, muito inteligente, jogou essa e colou. Você tá entendendo? Eita glória! Aleluia!